Olá, no Obedecer a Tudo de hoje o tema é Jesus tem autoridade para perdoar os pecados. O texto está em Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. A fama de Jesus estava se espalhando e ele era muito popular. Jesus estava ensinando numa casa e até os fariseus, que eram líderes religiosos, e os mestres da lei, pessoas que conheciam muito a Bíblia, estavam na casa ouvindo a Jesus. O ensino de Jesus vinha de Deus e os milagres que Jesus fazia cumpriam a profecia de que o Messias curaria as pessoas de todas as enfermidades. Mas a maior de todas as enfermidades que Jesus veio curar é o pecado. O pecado nos afasta de Deus e provoca morte eterna. Uma doença física afeta o corpo e pode até causar a morte do corpo, mas a alma sobrevive. A alma pertence ao mundo espiritual. Mas o pecado, que é uma doença espiritual, afeta a alma e provoca a morte espiritual, a morte eterna, a separação completa de Deus. Nesse episódio aprendemos com Jesus que a luta espiritual maior não é contra a doença, é contra a mentalidade limitada das pessoas. E a mente faz parte do mundo espiritual. Por isso, esta é uma luta espiritual. Os fariseus e mestres da lei não estavam abertos à revelação de que Jesus era o Messias prometido que veio curar as pessoas de todas as suas enfermidades. Na mente dos estudiosos, os pecados só poderiam ser perdoados por Deus. E Jesus não poderia ser Deus. Jesus não poderia ser Deus? Aqueles líderes religiosos estavam diante não apenas de um profeta. Jesus era o Messias. Jesus era o próprio Filho de Deus. Jesus tinha toda a autoridade dada por Deus. Sim, Jesus poderia perdoar os pecados. Mas aqueles homens, expertos na religião e na Bíblia, não conseguiram entender isso. Mesmo vendo aquele milagre, Jesus fez um paralítico andar. Na cabeça desses fariseus e mestres da lei, Jesus não poderia ser o Filho de Deus porque Jesus era muito simples. Ele era de Nazaré, ele era um carpinteiro, não parecia ser um Messias guerreiro ou um rei, que era a ideia que eles tinham de Messias, pois em alguns lugares da Bíblia o Messias é apresentado como um rei glorioso, conquistador, que derrota os inimigos. Mas na mesma Bíblia, em diversas passagens, o Messias é humilde, é humano, ele sofre e ele vai morrer. A teologia humana limitada deles não permitiu que eles entendessem a palavra de Deus completamente. E também não puderam entender os acontecimentos que eles estavam presenciando e que testificavam que Jesus era o Messias. Deus é maior que a nossa mente, que os nossos conceitos limitados acerca dele. Por isso nós precisamos estar sempre com o coração aberto, sensíveis à voz de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus com profundidade. E não podemos esquecer de abrir o nosso coração ao Espírito Santo para que ele fale conosco.
Nós ficamos presos a uma visão limitada de Deus, e se não estivermos com os olhos e ouvidos espirituais abertos, nós não entenderemos nem o que nós lemos na Bíblia. Acompanhando esta série, você já entendeu que Deus é inusitado, diferente, Deus faz coisas estranhas. Por exemplo, Jesus nasceu numa estrebaria. Quando Jesus nasceu, recebeu visita de pastores humildes e não de reis nem sacerdotes. Jesus conviveu com pessoas humildes e pobres e viveu uma vida sem luxo e sem reconhecimento da sociedade. Todas essas coisas estranhas para nós, na verdade, revelam o caráter profundo de Deus. Nós temos muitas ideias pré-concebidas e erradas sobre Deus. Quando lemos e entendemos os Evangelhos com o coração aberto, guiados pelo Espírito Santo, nossos olhos e ouvidos espirituais começam a conhecer mais sobre o caráter de Deus e sobre as intenções de Deus. Começamos a entender o jeito de Deus. Quando fazemos um devocional, estamos abrindo oportunidade para Deus falar conosco e, talvez de modo inusitado, como Deus fez com Zacarias, enviando o anjo Gabriel para anunciar o nascimento de João. E se tivermos comunhão com Deus, poderemos ouvir a voz de Deus como Ananias, aquele velho profeta, que foi avisado pelo Espírito Santo de que ele não morreria sem ver o Messias. Você está preparado para conhecer o Senhor Jesus de modo como nunca havia imaginado? Você quer andar com Ele? Ele que tem o poder de perdoar os pecados e de curar o paralítico? Continue comigo nesta jornada.